tremendamente mais grave porque é uma intromissão da Igreja nos assuntos temporais do Brasil. Eu vou primeiro dar os dados, se você me parecer bem assim, porque eu fiquei lendo, recolhi aqui todos os dados concretos, e depois de dar os dados, eu vou fazer uma análise, inclusive, um pouco doutrinária, porque há muitas pessoas que fazem uma certa confusão entre alguns princípios católicos. E vou fazer uma coisa resumida, mas vou fazer isso aqui. O seguinte, como todos sabem, vai haver o tal sínodo pan-amazônico. Esse nome é bastante decidor, como dizem os castelhanos, que então envolveria toda a Amazônia e dá a ideia de uma ação sobre toda a Amazônia. Como a Amazônia pega vários países, isso dá a ideia de uma região que seria pan-amazônica, ou seja, seria uma região só e que ficaria extraída desses países. Já é uma ideia meio perigosa. Bom, mas nesta sexta-feira, bispos e religiosos envolvidos no Sínodo da Amazônia escreveram uma carta acusando que estão sendo criminalizados e tratados como inimigos da pátria pelo governo Bolsonaro e pelas autoridades do Brasil. Bom, eram 120 religiosos católicos que participaram de um encontro na capital do Pará, Belém, a portas fechadas, dos estudos preparatórios do Sínodo Panamazônico. A carta foi pedida, veja bem, vamos ver agora quem foi que pediu essa carta. A carta foi pedida por Dom Cláudio Umes, relator do Sínodo e porta-voz do Pontífice. Portanto, vejam que, em certa medida, essa carta envolve o Pontífice, uma vez que Dom Cláudio Umes é porta-voz dele e relator do Sínodo. Segundo o próprio Dom Cláudio Umes, numa entrevista que ele deu sobre o Sínodo da Amazônia, o Papa quer pressionar os governos locais, entre os quais o governo brasileiro, a agir. O que é que isso quer dizer? O Papa quer pressionar os governos locais a agir em matéria de quê? Em matéria de quê? Nós já vamos ver a questão do poder espiritual e do poder temporal, como é que eles se dividem segundo a doutrina católica. Mas o Papa está querendo fazer pressão em matéria de quê? Em matérias técnicas, em matérias de soberania, em matérias de organização estrutural do território brasileiro. O que é que ele quer? Bom, depois o seguinte, ele quer agir, inclusive em outros países, pelas queimadas criminalmente provocadas. Quem é que diz que as queimadas são criminosas? Quem é que faz essa confusão entre queimadas e incêndios? Quer dizer, tudo isso são pretextos vagos, impróprios de um Estado como o Vaticano, não é? Para começar a interferir em assuntos internos. Bom, agora, eu queria ler aqui uma parte do documento, porque muita gente ingênua dirá o seguinte: não, mas o que o senhor está dizendo é muito exagerado, porque veja o que é que diz o documento. Diz o documento: a soberania brasileira sobre essa parte da Amazônia é para nós inquestionável. E pronto, isso é inquestionável porque o senhor está aí preocupado com a interferência dos bispos na soberania da Amazônia. Em linguagem diplomática, o que ele diz aqui é o seguinte: a atual soberania sobre essa parte da Amazônia é para nós inquestionável. Claro, atualmente o Brasil é soberano sobre aquela parte da Amazônia. É inquestionável. É ou não é? É. Bom, mas veja o que é que diz depois, logo a seguir dessa frase. Entendemos, no entanto, em português quer dizer que não é bem o que eles estavam reconhecendo antes. E apoiamos a preocupação do mundo inteiro
a respeito deste macrobioma. Portanto, por enquanto, a soberania do Brasil é inquestionável, mas nós entendemos a preocupação do mundo inteiro. Macrobioma que desempenha uma importantíssima função reguladora do clima planetário. O que é que o Vaticano, o Papa, enquanto autoridade espiritual, tem que opinar sobre se a Amazônia representa ou não e tem uma função reguladora do clima planetário? A autoridade dele e a intervenção espiritual dele não lhe permitem essas determinações. Isso é uma questão científica. Isso é uma questão típica do poder temporal. Isso é uma interferência indevida em assuntos estritamente temporais. Bom, portanto, ele já está dando as condicionantes da tal soberania brasileira. Todas as nações são chamadas a colaborar com os países amazônicos e com as organizações locais que se empenham na preservação da Amazônia. Portanto, então, colaborar em que sentido? Porque desta macro-região depende a sobrevivência dos povos. Onde é que está provado? Quem é que disse isso? De todas as regiões do planeta dependem da sobrevivência dos povos. Até do deserto. E do ecossistema em outras partes do Brasil e do continente. Portanto, vejam bem que aqui não há uma palavra sobre uma questão espiritual. Este documento aqui é totalmente terreno. Portanto, a Igreja, os representantes da Igreja, não a Igreja, os representantes da Igreja estão falando de assuntos que não dizem respeito ao seu bônus espiritual. Bom, depois vejam bem, a malandragem, desculpe a palavra, mas é isso mesmo. Ela não deveria ser aplicada para eclesiásticos, mas é uma falsidade o que vem aqui. Os religiosos destacam a presença multissecular dos católicos na Amazônia. Pura verdade. Mas os católicos que multissecularmente estiveram presentes na Amazônia estavam lá por outras razões. Para converter, para civilizar, etc. Os povos das regiões. Ora, esses neomissionários criticam essas pessoas que estiveram na Amazônia, inclusive os grandes apóstolos como Anchieta, Nóbrega, etc., dizendo que eles vieram impor uma religião alienígena aos nativos. Portanto, isso é uma maneira de tentar mascarar o que eles querem dizer. E ele diz o seguinte, que a Igreja contribuiu para o estabelecimento da sociedade na região. Verdade, é verdade. Mas não na linha do que eles querem fazer. A Igreja instituiu escolas, hospitais, oficinas, obras sociais. Verdade. Mas aqui está omitido uma coisa. A Igreja, sobretudo, evangelizou, seguindo o mandato do Nosso Senhor, ide e ensinai todos os povos. Bom, depois, no final da frase, já muda o sentido. Defendendo os mais pobres, os excluídos e o meio ambiente. Não. Essa lenga-lenga aqui é a lenga-lenga da teologia da libertação, que era bem diferente da bondade do Evangelho de Nosso Jesus Cristo levado pelos missionários. Bom, continua o documento. É preciso uma pressão política. Portanto, os religiosos estão falando em pressão política, não estão falando de nada espiritual. Sobre o governo para intervir na crise ambiental da floresta. O que é que eles têm a ver com isso? Enquanto... Não se pede para rezar uma Ave Maria pela Amazônia. Nada. Bom, o Dom Alberto Taveira Correia diz que a instituição com mais conhecimento dos problemas da Amazônia é a Igreja. Num ataque aos militares. Ora, a Igreja até pode ser, em certo sentido, uma conhecedora dos problemas da Amazônia. Mas, segundo a doutrina da Igreja, ela tem que colaborar com o poder temporal para que este
faça as suas escolhas estritamente do seu poder temporal de maneira correta. Ora, colaborar não é invadir as prerrogativas do poder temporal. Agora diz, entre aspas, o documento: junto com o Papa Francisco, defendemos de modo intransigente a Amazônia. O que isso quer dizer? Defendemos de modo intransigente a Amazônia. O que é isso? E exigimos medidas urgentes dos governos frente à agressão violenta e irracional à natureza. O que é isto? Isto é o quê? Isto é alguma coisa espiritual? A natureza é algum Deus? Para eles estarem falando assim, parece que é, né? Onde é que o mundo espiritual deles lhes dá, digamos, essa autoridade para exigirem isso? O Dom Krautler, do Pará, bispo emérito de Xingu, é que foi um dos elaboradores desta carta. Bom, mas as notícias não ficam por aí. O site da UOL publica ontem ou hoje o seguinte, que eles tiveram acesso a documentos particulares que estão sendo elaborados pelos eclesiásticos para serem enviados para o estudo do Sino da Amazônia, que são extremamente graves. E nós vamos ver o seguinte, todos esses documentos têm caráter político, de esquerda, e nós vemos o seguinte, que aquela voz que está até hoje calada com a devastação que o PT fez no país, inclusive moral, basta ver os currículos escolares feitos pelos governos do PT, não é? Basta ver as denúncias do Escola Sem Partido, com vídeos, com documentos, não eram denúncias vagas, eram denúncias concretas de questões morais nas escolas, feitas pelo... Até hoje, estes eclesiásticos estão calados a respeito disso. Mas o problema é a devastação das árvores da Amazônia, né? Então, veja o seguinte. Segundo estes documentos, a Santa Sé considera que a Amazônia caminha para um ponto de não retorno. Você pode me explicar o que é isso? Não. Eu não entendi até agora. Eu tentei entender, mas o que é que isso quer dizer? Isso me intriga, né, Sr. Sepúlveda? Eles falam assim, vamos atingir um ponto irreversível de desmatamento. Mas por que irreversível? Não dá para plantar? Não, mas é que aqui não fala nem de desmatamento. Ah, sim. Aqui só diz o seguinte, a Amazônia está num ponto de não retorno. Mas não retorno para onde? Ô, Ítalo, isso parece ou não parece aquele que eu vi antes dos intelectuais que dizem que é um fogo sem controle, a Amazônia está pegando fogo? Quer dizer, você vê que são afirmações gratuitas, vagas, não é? Vagas. Bom. Na Amazônia, segundo a Santa Sé, reinam a violência, o caos e a corrupção. Ora, você não acha que nós podíamos dizer o seguinte, no Brasil que o PT nos deixou, reinam a violência, o caos e a corrupção. Mas você viu alguma vez eles dizerem isso? Não. Mais grave ainda é que os eclesiásticos e a CNBB estiveram empenhadas no apoio ao governo do PT, aos governos do PT. Todo mundo sabe disso. Eles foram os grandes colaboradores e os grandes feitores do PT e dos MSTs e outras coisas mais. Agora, continua, segundo a UOL, os documentos que eles têm na mão diz o seguinte, a Santa Sé coloca em xeque a atual realidade da exploração econômica da floresta. Ora, este assunto está completamente fora da alçada espiritual da Igreja, a não ser por uma questão que envolvesse questões de pecado. Ora, não é o que está dito aqui. Está dito que essa exploração econômica da floresta é uma ameaça ao planeta. Por quê?
Portanto, nós vemos o seguinte, mais uma vez, nós temos um avanço dentro da Igreja de uma doutrina encapsulada de doutrina católica, mas que é a doutrina marxista da teologia da libertação, agora com essa faceta do ambientalismo. Isso já levou a diversas reuniões entre a diplomacia do Itamaraty e a diplomacia vaticana. A Igreja quer se comprometer no cuidado da casa comum. Isso também é grave. Sabe por quê? Pelo seguinte, porque o que é que quer dizer a Igreja se comprometer no cuidado da casa comum? Quer dizer que a Igreja vai assumir um poder temporal sobre a casa comum, que seria o planeta? Isso está fora da missão da Igreja. E que ajuda os povos indígenas a denunciar o que esse sistema econômico faz na floresta. Que povos indígenas? Que índios? Que índios são esses? Eu volto a lembrar aqui essa edição da revista Catolicismo, que acaba de sair, que é toda feita por dois jornalistas, Paulo Henrique Chaves e Nelson Ramos Barreto, toda ela com reportagens de índios por diversas partes do país. E eles vão contar as pressões que sofrem da esquerda católica, eles vão dizer o que é que eles almejam para as suas vidas. Então, em nome de que indígenas eles estão falando? Bom, agora, se alguém ainda tinha dúvida ou para onde é que isto caminhava, vejam o que diz o documento. Os bispos e padres devem abraçar a causa da reforma agrária e da reforma ambiental. Ou seja, mais uma vez, a velha doutrina da esquerda católica de que é preciso dividir, é preciso acabar com os proprietários, é preciso, a propriedade é o mal, como dizia Dom Pedro Casaldáliga. Ou seja, nós estamos diante de mais uma ofensiva contra a propriedade, portanto, uma ofensiva contra a doutrina católica, uma vez que a propriedade privada é firmada em 2 mandamentos da lei de Deus. Temos que assumir a opção preferencial pelos pobres. Como está dito aqui na revista Catolicismo, na introdução, é a opção preferencial pelos pobres ou pela pobreza? É um pouquinho diferente, né? Agora, veja bem, todas essas ações, reforma agrária, reforma ambiental, devem configurar a fisionomia da Igreja Amazônica. Ora, que eu saiba, a Igreja Católica é una, santa, católica, apostólica e romana. É una. É uma igreja só. Não existe a Igreja Amazônica. O que é isso, a Igreja Amazônica? Então, quer dizer que agora vai ser construída uma nova igreja chamada Igreja Amazônica, que tem como face fazer reforma agrária, reforma ambiental, etc., e a opção preferencial pelos pobres? Ser igreja na Amazônia de maneira realista significa levantar profeticamente o problema do poder. Essa é outra coisa gravíssima. Então, agora, esses documentos vão dizer o seguinte, que é preciso questionar o poder que se exerce ali. Ora, isso é, sim, ameaçar a soberania do Brasil. Em nome de uma doutrina religiosa falsa. E veja o que é que diz aqui. É preciso rejeitar a aliança com a cultura dominante. O que é a cultura dominante? O poder político e econômico para promover culturas e direitos dos indígenas. Então, nós aqui vemos mais um passo, que é declarar nações indígenas com direitos próprios dentro do território brasileiro, em nome da teologia. Uma teologia falsa, mas em nome da teologia. Ora, isso está num livro escrito em 1977 pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira, que eu já mostrei aqui, que é Tribalismo Indígena, Ideal Comum não Missionário para o Brasil do século XXI, está exatamente esse propósito da esquerda católica. Ora, isso está sendo consagrado nesse sínodo.
Veja como isso continua. É preciso as demarcações de terras indígenas e a autodeterminação dos povos. Portanto, o que eu estava concluindo não é arbitrário. É preciso que os povos se autodeterminem. Ou seja, nós temos, então, a Igreja insuflando a uma espécie de subversão contra o poder constituído pelos povos indígenas, que a gente sabe que não são os povos indígenas, são apenas certos personagens que são manipulados por a esquerda católica. Os indígenas teriam que autorizar qualquer empreendimento dentro das suas reservas. E é preciso, para ficar tudo completo, segundo os documentos, é preciso aliar-se aos movimentos sociais, como MST e outros. Não é? Portanto, os fantasmas são sempre os mesmos. Portanto, o que esta esquerda católica está sonhando, aliás, como o Datafolha também, é que o PT volta ao poder. E era isso, aliás, que eles esperavam da eleição para que esse sínodo tivesse um outro curso que não está tendo. Eu não sei se isso está claro, se não está claro. E eu tenho aqui mais uma coisinha, acho que já extrapolámos um pouquinho, mas acho que era só para concluir, era interessante. Mas não sei o que você tem a dizer aí. Oi? Não sei o que você tem a dizer aí. Não, estou dizendo que está muito claro, né? Que no final das contas, né? Ao fim e ao cabo, a gente vê uma cama de gatos sendo preparada para alavancar, né, o PT, ou seja lá quem for, porque eles também têm essa maleabilidade. Eles podem, claro, né, claro. migrar de um ponto para o outro, né? Sim, mas no fundo essa ideologia, né? Uhum. E nós vemos o seguinte, um princípio que esteve sempre na atuação, por exemplo, do Dr. Plínio e da TFP foi o seguinte, é preciso entender que a grande força da esquerda no Brasil não é PCdoB, não é intelectuais da universidade, mas essa gente conta, evidentemente, mas a grande força é a esquerda dita católica. É essa gente que se serve do prestígio da Igreja para camuflar as suas intenções e para camuflar as suas doutrinas erradas da teologia de libertação. Essa gente é que tem capacidade de ir até às capilaridades do Brasil e manipular as pessoas. Afinal, Nosso Senhor falou dos lobos em pele de ovelha, né? Bem, mas eu queria responder só uma coisa aqui, Vitor, que é o seguinte. Há muitos católicos que ficam nessa dúvida. Não, mas a Igreja não tem o direito de interferir nas coisas, não tem... Se a Igreja está falando é porque ela tem o direito. Eu gostaria rapidamente de expor aqui assim, muito rapidamente, em poucos minutos, o seguinte. Nosso Senhor, quando instituiu a Igreja, ele instituiu a Igreja para fazer um culto a um Deus único, igualmente adorado por todos os povos, já bem diferente do que dizem o sino da Amazônia, né? A esse Deus único corresponde uma Igreja una, então, uma Igreja Católica una, e um só chefe visível, que é o Papa. Mas Nosso Senhor separou os dois poderes. Ele pôs o poder espiritual nas mãos do Sumo Pontífice e da Igreja Católica e pôs o poder temporal na mão dos Estados. É assim que nós vemos quando Nosso Senhor diz que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bom, o fim da Igreja, não, segundo Nosso Senhor, evidentemente, esses dois poderes devem colaborar intimamente, mas não devem se misturar. Eles devem ter o seu campo de ação definido e devem procurar o bem comum dos povos. Por isso é que o Daniel Hobbes, o historiador Daniel Hobbes, diz na sua obra da História Universal, ele diz o seguinte, que, por exemplo, não compreenderia a Idade Média quem perdesse de vista por um instante que
as realidades temporais giravam em função da fé cristã. Ela era a pedra angular do edifício temporal. A religião impunha-se aos espíritos como absoluto que ninguém discutia. Não se vê o menor traço de interferentismo nem de ateísmo. Do mais humilde ao mais importante é uma sociedade que crê. Poderão os homens do nosso século compreender o que significa e as consequências acarreta em todos os terrenos essa visão, esse imperativo sobrenatural? As pessoas não entendem. Mas isso não quer dizer, como muitos julgam, que a igreja que governava os Estados. Não. A igreja não governava os Estados. Os Estados tinham a sua autonomia. Os Estados tinham a sua esfera, que é a esfera temporal. Bom, o fim da Igreja Universal é extraterreno. E a sua jurisdição é espiritual. E o seu magistério também é espiritual. Portanto, a Igreja tem que ensinar os povos a atingir a salvação, tem que ensinar os povos aos mandamentos da lei de Deus, aos ensinamentos de Nosso Senhor. A Igreja tem que explanar e ensinar a revelação da Sagrada Escritura e depois também explanar a tradição. O Estado, pelo seu lado, deve reconhecer a Igreja e respeitar os seus direitos. Por exemplo, está errado o Estado que ataca os poderes espirituais da Igreja e não lhe permite o exercício dos seus poderes espirituais. Por exemplo, um Estado que impede a Igreja de ensinar aos povos, de ensinar ao seu povo. Esse Estado está errado, porque está cerceando os direitos da Igreja. Mais do que isso, o Estado tem a obrigação de apoiar esses meios de ação. Por exemplo, veja quando Portugal apoiava os missionários e para trazê-los para a América, para eles ensinarem o Evangelho, por exemplo, na Amazônia, como dizia lá atrás. Era o Estado que ajudava a Igreja a concretizar esse seu desígnio. Mas isso não dava ao Estado o poder de interferir dentro da Igreja, dentro dos assuntos da Igreja. Ora, assim como nosso Senhor Jesus Cristo conferiu à Igreja o seu campo de ação, ele conferiu também ao Estado uma esfera de ação própria. E nesta não compete à Igreja o direito de imiscuir-se. Ela tem que ajudar o Estado a alcançar esse desígnio, mas não imiscuir-se. Ora, o Estado tem o dever de promover o bem comum terreno. E isso, em relação a um país, diz respeito à independência, à prosperidade, ao bem-estar e ao progresso da nação, sob a ação legislativa, executiva e judiciária do Estado. E nisso a Igreja não pode imiscuir-se, a não ser quando na ordem civil é violada a lei de Deus, aí sim, mas não sendo esse caso, não. Então, por exemplo, qual é o melhor destino prático da Amazônia? É fazer uma plantação? É preservar as árvores? Isso é uma questão científica. Isso é uma questão administrativa. A Igreja não pode imiscuir-se nisso. Quem é que vai dizer se o clima está sendo afetado ou não? Não é a Igreja. Isso não faz parte do ensinamento da Igreja. Portanto, do seu magistério. Como é que se deve organizar a vida na Amazônia? Isso não faz parte do magistério da Igreja. Portanto, a Igreja está se imiscuindo gravemente em assuntos temporais. E está violando os princípios da alteridade do poder temporal em relação ao poder espiritual. Essas incursões em matérias especificamente temporais são numerosas e graves neste ensino. Por exemplo, a Igreja querendo determinar o sistema econômico de exploração da Amazônia. Ainda por cima, quando ela está dizendo, ou os representantes da Igreja, não é a Igreja que está dizendo, mas esses representantes, bispos e eclesiásticos estão promovendo um sistema econômico socialista. Aí é gravíssimo, porque é um sistema econômico completamente contrário aos ensinamentos da Igreja. Ou, como você diz, aquele sistema econômico de subsistência. O sujeito vai, sobe no coqueiro, pega um coco e pronto. Chupa o coco e vê se sobrevive. Ou então manda uma flechada num animal e pronto. E está resolvido o problema da comida por 2 ou 3 dias. Né? Então eu queria só
expor isso aqui porque me pareceu importante. É bom destacar, né, se você puder, inclusive para apaziguar a consciência dos católicos que estão nos ouvindo, né, de que não concordar com o Papa, né, ou até se opor em público, né, publicamente, ao que o Papa está dizendo nessa matéria, não é pecado. Não, e não é só isso. Tanto o Papa como os eclesiásticos que interferem indevidamente em assuntos temporais, eles causam uma desordem. Causa uma desordem que é o contrário da missão da Igreja. A Igreja tem a missão de levar e apaziguar, levar a ordem aos povos. Ora, contrariando dessa maneira os preceitos de Nosso Senhor, a Igreja extrapola e está se interferindo em assuntos que não são da missão dela. E, portanto, causando uma desordem. Fora de que essa intervenção, ainda por cima, tem um caráter de doutrinas socialistas, como nós vimos. Perfeitamente. Bom, se você puder, nós já passamos um pouquinho até o nosso tempo, mas não tem problema. Sim. Não tem problema nenhum. É muito bom ter ouvido o senhor, se você puder. Queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo aqui, né? Antes de sair, deixa um like aqui embaixo, não esqueça, tá bom? Não esqueça. E também, se você está chegando agora, inscreva-se no canal. O YouTube está fazendo essa sacanagem com a gente, desinscrevendo pessoas, né? Tem muita gente que está reclamando do que aparece depois, fala assim, pô, já estava inscrito, agora não estou mais, etc. A gente estagnou, estamos em 630, a gente não chega nem... Faz meses que a gente está tentando chegar a 630 mil inscritos, e a gente não chega, né? É o que a gente chama de censura branca, né? O YouTube não nos apaga, mas também nos fecha na bolha, né? Então furem essa bolha, nos ajude a furar essa bolha, pegue esse vídeo aqui, compartilhe na timeline de vocês, apresente o canal para outras pessoas, tá bom? Isso nos ajuda bastante, tá certo? E se você puder mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu é que agradeço, Ítalo, um grande abraço para si aí, boa noite a todos e boa noite aos que nos ouviram. Perfeitamente. A todos vocês, então, uma excelente segunda-feira e fiquem com Deus.